Ética. Sabe aquela palavra que a gente usa o tempo todo, mas que, se parar pra pensar, talvez não saiba explicar direitinho o que é? A gente fala de ética no trabalho, na política, na vida, mas o que será que tem por trás desse conceito tão importante? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Olha, essa citação do Robert Henry Trout resume perfeitamente o nosso dilema. Muitas vezes, o mais complicado não é ter a coragem de fazer o certo, mas sim a clareza para saber o que é o certo a se fazer. É sobre essa bússola interna, às vezes meio confusa, que guia nossas decisões. E aí a gente chega na pergunta de R$ 1 milhão, né? Afinal, o que é ser uma pessoa ética? É só seguir um livro de regras? Ou é algo mais profundo, mais pessoal, que a gente adapta para cada situação? É isso que a gente vai começar a desembolar agora. Para começar, vamos direto num ponto polêmico, numa frase que todo mundo já ouviu ou até já falou, mas que do ponto de vista da filosofia não está bem correta. Pesa, né? Quando a gente vê alguém cometendo um ato de corrupção ou uma fraude, a primeira coisa que vem à mente é: fulano não tem ética nenhuma. Mas será que isso é realmente possível? Alguém pode, de fato, não ter ética? Pois é, o filósofo Mário Sérgio Cortella vem e joga um balde de água fria nessa ideia. Para ele, a resposta é um sonoro não. E o porquê dele dizer não pode virar a chavinha do jeito que a gente pensa sobre ética. É aqui que está o pulo do gato na explicação do Cortella. Olha só, ser antiético não é a mesma coisa que não ter ética. Significa que a pessoa tem, sim, um código de valores, só que esse código vai contra os princípios da comunidade. Já ser aético, isso é outra história. É ser incapaz de fazer esse tipo de julgamento, como uma criança muito pequena ou alguém com uma condição neurológica severa. E isso fecha a ideia com chave de ouro, né? Pensa bem, até um criminoso tem um código, um conjunto de regras e valores que ele segue, por mais que seja o oposto do que a sociedade considera correto. Ele não é desprovido de ética. A ética dele é que vai contra a nossa. Ele é antiético e não aético. A diferença é gigante. Ok, então a gente já entendeu que todo mundo tem uma estrutura ética. Mas como é que essa estrutura vira ação no mundo real? Para entender isso, a gente precisa botar uma lupa em duas palavras que vivem juntas, mas não são a mesma coisa: ética e moral. Essa tabela aqui ajuda a gente a organizar as ideias. Então pensa assim, a ética é o campo das ideias, sabe? Os princípios, os valores de um grupo, é o grande porquê por trás das nossas escolhas. Já a moral, por outro lado, é a prática, o nosso dia a dia, é o que a gente de fato faz com base nesses princípios. A ética é o mapa, a moral é a caminhada. Então, vamos amarrar as pontas? Quando alguém faz alguma coisa que bate de frente com os princípios éticos de uma comunidade, o ato dessa pessoa é imoral. Deu para pegar a conexão? A ação é imoral justamente porque ela entra em conflito com a ética daquele grupo. A pessoa não é aética, ela fez uma escolha que resultou numa ação imoral. Bom, legal a teoria, mas e na prática? Como é que a gente traz disso para o nosso cotidiano sem precisar de um manual de filosofia? A Wanda Angel, do Instituto Unibanco, dá uma dica de ouro, resumindo tudo em 3 palavras bem simples. E olha que guia simples e poderoso. Tudo começa com a cortesia, a famosa regra de ouro que todo mundo conhece. Trate os outros como gostaria de ser tratado. Depois a gente sobe um degrau para a empatia, que é mais do que só tratar bem, é tentar de fato se colocar no lugar da outra pessoa. E para fechar, vem a solidariedade, que é pegar essa empatia e transformar em ação, em fazer algo pelo outro. Juntas, essas 3 palavras são uma base incrível para a convivência. Ok, até aqui a gente falou de conceitos, de ideias grandes. Mas a verdade é que a ética se revela mesmo nas pequenas escolhas do dia a dia. E é exatamente aí que o bicho pega. Claro, tem coisas que são consenso, né? São as bases da nossa convivência em sociedade. Não tem muita discussão. Todo mundo concorda que matar, roubar, destruir o que é do outro, tudo isso é antiético e imoral. Ponto final. Mas e se a gente for para uma área meio cinzenta? Baixar uma música ou um filme de forma ilegal? Muita gente faz, muita gente nem considera um problema. Poxa, qual o mal nisso? Quem é que está sendo prejudicado com um downloadzinho? Ou então, pensa nesse outro exemplo clássico: usar uma carteirinha falsa para pagar meia. Parece uma coisinha boba, né? Uma malandragem para economizar um dinheiro, um ato isolado que não vai machucar ninguém. Só que é justamente aí que a reflexão sobre ética fica mais interessante e mais importante. E essa é a pergunta que fica no ar, para a gente pensar. Para além do ato em si,
O que essas pequenas transgressões dizem sobre quem nós somos? E mais, que tipo de sociedade a gente está ajudando a construir quando começa a achar que esses pequenos desvios são normais? No final das contas, a ética não se mostra só nas decisões gigantescas. Ela é construída no dia a dia, sabe? Na soma de cada uma das nossas menores escolhas.